Ação de reforço no Flamengo, que a gente acabou de falar sobre o Mengão. O atacante Kennedy teve que fazer quarentena por causa da Covid e agora ele vestiu a primeira vez a camisa do clube. E a Tatiana Tavares acompanhou pra gente. Oi, Renata. Depois da goleada na Copa do Brasil, o Flamengo volta a focar no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro enfrenta o Santos amanhã na Vila Belmiro e por isso saiu do Rio Grande do Sul direto para São Paulo. O técnico Renato Gaúcho tem problema para essa partida porque o atacante Bruno Henrique foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita. A novidade no rubro-negro é a chegada do meio atacante Kennedy. O jogador desembarcou mais cedo no aeroporto de Guarulhos e de lá foi ao encontro dos novos companheiros no hotel em que está hospedada a delegação do Flamengo. Pronto para começar a treinar, fazer o meu melhor, para dar continuidade nessa trajetória do clube vencedora e conquistar muitos títulos. Para mim está o melhor da América e um time de muita qualidade. Então é chegar para somar. Olha, ele está regularizado, mas não vai enfrentar o Peixe. Embarca ainda hoje para o Rio de Janeiro, onde inicia a preparação retomando a forma física. Será integrado ao elenco só na semana que vem e deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para o duelo contra o Palmeiras no dia 11 de setembro no Allianz Parque. O Kennedy, que tem 25 anos, foi revelado pelo Fluminense, pertence ao Chelsea e chega por empréstimo de 1 ano. Renata? Kennedy, olha, é um jogador que saiu do Fluminense extremamente valorizado, com muita expectativa. Na Europa, ele não encontrou aquele espaço adequado, nunca foi um titular com sequência. E agora, o Flamengo resgata, assim como ele fez com o Gerson, eu compararia. O Gerson, na Europa, também não teve aquele brilho, volta para o Flamengo, arrebenta, virou um jogador, Denilson, que eu nem sei como qualificar. Não, então assim, Loirão, se manter aí a tradição de Gerson e Gabigol, que também não deu certo no Boa, bem lembrado. Você falou do Gerson, eu falei, mano, então eu pensei no Gabigol, que também não deu certo no futebol europeu e aqui tá o principal jogador do futebol brasileiro. Se ele seguir essa batida aí de Gerson e Gabigol, é mais um que vai arrebentar aqui no Flamengo. É por aí? Qualidade tem, né? Talvez não se adaptou, né? E agora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro abraça o jogador, que ele tem a sorte, né? Falando em atacante, quem foi apresentado pelo Santos hoje foi Diego Tardelli. Primeiramente é uma honra poder vestir essa camiseta. Como eu disse algumas semanas atrás, que é um privilégio muito grande, onde vários ídolos passaram por aqui. E eu poder dar continuidade na minha história que ficou para trás, uma história mal resolvida desde 2000, e agora tendo essa oportunidade de vestir a camiseta do Santos, então, cara, chego muito motivado, feliz, e espero honrar da melhor maneira possível, como eu sempre fiz nos clubes que eu passei, fazer gols, ganhar títulos, que sempre foi o meu objetivo, e eu ganhei muitos durante a minha carreira. Então, estou muito feliz com esse momento, estou super empolgado. Infelizmente, amanhã ainda não vou poder entrar em campo, devido ao meu tempo parado, que eu estou quase 2 meses parado, depois que eu saí do Atlético, então fiz alguns trabalhinhos à parte, mas ainda não me sinto em... Pô, parece que a gente está falando de um mocinho, um pobre coitado, que foi depreciado por um técnico estrangeiro. Pera lá. Quem começou toda essa história, quem começou o fio da brincadeira, foi o Renato lá atrás. Foi lá atrás. Não, eu tô enganado? Não, tudo bem, mas a cutucada do Renato, ela aconteceu, não foi uma cutucada só, Breila. Mas assim, nessa semana, o Jesus lá do outro lado mostrou um incômodo. Agora, dizer que não vai fazer... Você acha que dizer que não vai fazer história, vai fazer história, mas que não vai chegar no nível do time dele de 2019, no time do Jesus, Breila? Você acha que isso é uma alfinetada, que tem aquela coisa da soberba, ou do não querer ver que o cara consiga, ou ele realmente acredita nisso?
Não, acho que isso daí é até irrelevante, se acredita ou não. Ali é mais de um cara que tem o Renato como esse antagonista que foi aqui no Brasil, e o Renato nunca perdeu a oportunidade de cutucar o Jorge Jesus. Era sempre a história de investir 200 milhões, com um time desse eu também faria. Então, existe esse contexto. Se fosse um técnico estrangeiro simplesmente questionando um sucessor brasileiro, poderia soar como deselegante. Mas nesse caso, existe uma história entre os dois. E uma história que o Renato começou, com várias alfinetadas, depreciando o trabalho do Jorge Jesus, mesmo depois de ter tomado a sapatada, não desceu do pedestal. Então, por isso, eu não recrimino a fala do Jorge Jesus, porque está num contexto de provocação de dois caras que, não digo nem que são rivais ou são desafetos, não chega a esse ponto, mas que aqui viviam se bicando. Então, é do jogo. Então, não coloca o Renato como esse coitado, olha, está sendo depreciado. É uma fala do Jorge Jesus que está num contexto de provocação que o próprio Renato começou. Então, aí o Renato daqui a pouco, quando ganhar um título, dá uma cutucada, o Jorge Jesus devolve de lá. Então, nesse aspecto, eu vejo que tá tudo dentro do fair play de provocação entre treinadores, William. Um cara vaidoso com o mais vaidoso ainda, né? E não me pergunte qual é o mais vaidoso, porque eu não sei. Agora, eu acho que nesse round, vamos imaginar a luta ali, né? Nesse round, o Jesus foi muito mal, porque o adversário dele está nocauteando todo mundo. E aí ele fala, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar. E não é a tendência, né? Não é a tendência. O atual time do Flamengo, o atual trabalho do Renato, recomenda um pouco mais de cautela antes disso que o Jesus falou. E acho que até por isso essa grita desses grandes ídolos rubro-negros. E eu acho muito legal um cara como o Zico, por exemplo, falar nunca diga nunca, porque é um cara que eu realmente nunca ouvi ele falar nunca. Eu nunca ouvi ele falar ninguém vai ser maior que eu no Flamengo, porque não precisa. Eu nunca vi o Júnior falar ninguém fará mais jogos que eu no Flamengo, porque o Júnior tem mais jogos pelo Flamengo até que o próprio Zico, porque não precisa. O Romário é um pouquinho mais falastrão. Eles não foram provocados. Não, mas eu acho que é um posicionamento. Mas é um posicionamento válido deles. Eu também acho que o Jesus foi arrogante. Não sei, independentemente do contexto de troca